Olá, turma. Bom dia a todos. Sei que hora do almoço é aquela hora difícil, né? Então, vou fazer o máximo possível para ser uma palestra leve, para que a gente consiga, no final, também trocar alguma ideia sobre isso, que é tão novo e que eu acredito que é o motivo de vocês estarem aqui hoje também entender um pouquinho mais o que é. Então, antes de mais nada, a gente vai falar um pouquinho sobre Proto Operations, o que é, né, esse novo papel que está surgindo aí e como é que ele vem ajudando na escala de times de produto. Antes de mais nada, me apresentando como todo mundo fez também, eu tenho 28 anos, meu nome é Diógenes, tenho 1,65 m de altura, cabelo preto, sou branco, estou usando uma camisa marrom, calça azul e um tênis verde. Então, bem eclético aí. Hoje eu sou Proto Operations no Urb, antigo hotel urbano também, não sei se vocês conhecem, e aí vou apresentar também um pouquinho mais do case do que a gente está construindo lá dentro também, tá bom? Bom, basicamente eu sempre brinco que toda vez que você vai procurar um papel novo, vai ter um diagrama de Venn que vai explicar em relação a 3 coisas diferentes e vai colocar o seu papel bem lá no meio, que é uma ótima maneira de explicar. Inclusive aqui a própria PM3 fez isso, eles têm um post bem legal também sobre, e aí eu fiz essa devida referência. Mas quando a gente vai pesquisar no Google, dar um Google sobre o que é Proto Operations como um todo, tem várias descrições lá. Então, vocês podem ver a parte da Product School, que fala que é uma função dentro do time de produto que facilita a comunicação e compartilhamento. É, em sua essência, a intersecção de produto, incluindo designer e produto, engenharia e customer success. Também é um facilitador que conecta atividades, resultados do negócio e garante que as coisas priorizadas sejam construídas, as coisas certas sejam priorizadas e construídas. Enfim, não existe uma única coisa, mas se vocês forem olhar tudo que está falando aqui, esse papel nada mais é que um facilitador, uma pessoa que vai estar entre várias áreas ali também, auxiliando o time do produto no quê? No que eu gosto de chamar aqui, ProdOps é a disciplina que torna construir o produto mais fácil. Então, hoje a gente vem muito daquele mito que a pessoa de produto é o super-herói. Então, que uma vida de produto não é uma vida difícil, não é uma vida fácil, eu concordo, é difícil em N momentos, claro, até pelo tanto de pesquisa, pelo tanto de coisa, pelos embasamentos, pelas reuniões com os stakeholders, que são coisas também que levam algum tempo, mas, basicamente, uma forma da gente resumir tudo isso é exatamente nesse sentido, que é a disciplina que torna construir o produto mais fácil. E por que isso? Por que a gente precisaria dessa disciplina? Que conforme a empresa cresce, e os desafios de produto também crescem, a complexidade do portfólio ela aumenta. Então, eu comecei minha empresa com um produto, eu vi novas oportunidades de mercado e eu comecei a investir. Então, a minha equipe, que antes tinha 2 pessoas, não tinha um processo estruturado, agora está com 20 PMs, está com 28, está com 30, está com 100, está com 200. Então, aquele problema que era um problema pequeno, ele se torna um problema gigantesco. Então, esse problema gigantesco pode ter relação com o processo, pode ter relação com a falta de informação, com N coisas diferentes. A maior pressão também para manter o crescimento e aumentar a lucratividade. Então, é aquilo, né? Você traz mais pessoas para ajudar, só que mais pessoas não necessariamente são menos problemas. Pelo contrário, você tem que inserir aquelas pessoas na discussão, você tem que inserir aquelas pessoas também no racional. A maior complexidade organizacional e a tendência para trabalhar em silos. Então, quem nunca trabalhou em silos aqui, quem nunca viu um cenário como esse, é algo desafiador. Inclusive dentro da própria equipe de produto. Então, equipes de produto que não se conversam, chega naquele momento que uma equipe está desenvolvendo uma funcionalidade, a outra equipe também está desenvolvendo a mesma coisa, e aí fica naquela, tá, mas e aí? Qual foi o erro? Onde é que aconteceu? Dificuldade de conectar ações das equipes e a estratégia mais ampla da comunicação. Então, é o que a gente chama, né, da comunicação, a estratégia top-down e a comunicação bottom-up ali também, né, inovação bottom-up. Outra coisa, mas por que agora? Então, sim, sempre existiu Proto Operations. Tem até várias discussões aí que falam que ela é o novo PMO, inclusive no próprio Silicon Valley Group, lá, né, que é o Mark Kagan, que é o guru de Product Manager, ele fala um pouco mais sobre isso, People Process, mas que ProtoOps, na verdade, nada mais é que o que era o PMO antes, com um novo nome, com um novo branding. Mas, enfim, o que motivou esse grande avanço agora de Proto Operations são 3 principais fatores. Primeiro, times autônomos. Então, conectando os silos entre as equipes, impulsionado pelo cenário do Covid. O Urbi é uma empresa que ele sempre foi muito a favor de ter pessoas espalhadas como um todo, mas o Covid como um todo foi algo muito brusco, que de uma hora para outra todos estavam espalhados. Então, isso dificultou muito também aquela noção de pertencimento, aquela noção de que eu faço parte dessa equipe e, consequentemente, vem outras coisas relacionadas com tudo aquilo. Escopo de produto. Então, novamente, aquilo que a pessoa de produto não é um super-herói. Então, ele tem que estar falando na reunião com o stakeholder, tem que estar definindo o OKR, tem que estar acompanhando o resultado, tem que estar fazendo tudo e, ainda mais, ele tem que estar trabalhando com documentação, trabalhando com a organização, com o processo da empresa como um todo. Explosão de dados.
Acredito que vocês, assim como eu, estão cansados de ouvir isso, que a gente está gerando cada vez mais dados, e até 2025 a gente vai ter uma explosão deles. Só que, beleza, eu todo dia sou impactado por vários dados, mas a partir do momento que eu olho aquilo, que eu levanto uma hipótese, que eu encontro uma resposta e traduzo aquilo ali em informação, eles ainda são dados. Então, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma que a gente consiga facilitar também a tomada de decisão da equipe de produto? E o foco do ProDops como um todo é isso, né? Ajudar a entender esses desafios, concentrando-se nos resultados, conectando esses resultados a atividades acionáveis e promovendo melhores práticas, para ficar que nem nessa imagem aí, todo mundo de boa na lagoa, cristalina, aproveitando as férias também, muito nesse sentido. Hoje, deu uma quebradinha aqui o slide, mas basicamente as principais responsabilidades do ProDops, e aqui eu compilei algumas coisas também de mercado, não necessariamente da minha realidade, ele agiliza a inteligência e a automação das tarefas práticas, no caso da rotina ali como um todo, né? Então, assim, principalmente em relação às cerimônias. Como é que são as cerimônias de produto? Eu vou mostrar para vocês um pouco do que eu fiz com as cerimônias da equipe lá. Ele faz a ponte entre as principais mudanças dentro da organização. Então, por ter esse perfil mais generalista, especialista, ele tem muito essa visão que é sistêmica. Então, a gente está entendendo ali o todo, como é que aquilo ali se relaciona, como é que aquela mudança, usando ferramentas como ADKAR e tudo mais, como é que a gente poderia deixar e traduzir de uma forma mais orgânica esse movimento dentro da empresa. Ele desenvolve e mantém programas de desenvolvimento profissional. Então, algumas empresas que vêm até mim para fazer benchmark, para pegar conselhos, eles têm no ProDops, por exemplo, alguns focos específicos que o ProDops é uma pessoa de people, uma pessoa que foca muito em pessoas de produto, muito no que uma pessoa de RH mais aprofundada, um RH mais técnico, poderia fazer. Então, tem muito dessa adaptabilidade do papel também, de acordo com o desafio que a empresa quer tomar. Ele também faz anúncios de processos de reforço, políticas, práticas. Isso é uma coisa que, principalmente no Urb, a gente tem trabalhado muito. Então, a equipe de produto ela tem uma série de releases, série de modificações que a gente vai lançando, que a gente comunica para a empresa também, para não ficar muito aquela cena da tecnologia como um todo, né? A área de negócio parece que não vê que a tecnologia está avançando e como é que a gente pode melhor comunicar para que eles vejam que tudo está acontecendo. Então, não só internamente, mas também externamente. Como é que a gente avisa para o nosso cliente que, cara, agora está disponível também sem juros no boleto ali, você pode pagar pelo Pix, direto pelo aplicativo. Então, trazer essas funcionalidades à tona também, ajudar as equipes a terem essas políticas e boas práticas sobre como fazer. Ele também é proprietário de modelos, diretrizes, referências de instruções e recursos. Então, eu até brinco, né, que eu sou a única pessoa dentro da empresa que, se eu fizer uma pesquisa, eu vou ter 100% de adesão, porque a pessoa que está respondendo minha pesquisa, meu cliente, é a equipe de produto. Então, eles não têm escolha. Ele fala, galera, vocês têm que me ajudar. E aí a gente vai construir isso daí junto. E aí, consequentemente, a gente pega todos esses recursos, todas essas referências, instruções e condensa em documentações que vão facilitar o quê? O conhecimento deles e também a escala do processo como um todo, para não ficar naquela, pô, mas onde é que está isso? Mas como é que faz isso? Onde é que isso aqui vai? E também a comunicação de lançamentos e notas de sprints. Isso muito mais num papel de impulsionar e de ajudar a erguer aquilo ali. Isso não vai tirar a autonomia das equipes em realizarem ela, por exemplo. Opa, passei muito rápido. Isso aqui é uma coisa muito importante, que até me perguntam, pô, Didi, ninguém me conhece como George, né? Normalmente é Didi. Então, pô, Didi, mas não tem overlapping da função do PM em relação à sua função como POPs, que é a abreviação do ProDops também? Cara, eu falo, não. E sabe por quê? Porque o ProDops, como um todo, ele não toma decisões. Então, assim, o que quer dizer? Eu não vou falar, por exemplo, que para o produto Discovery que nós temos, que é aquela página inicial nossa, que o Eduardo deveria fazer isso e ele não deveria fazer aquilo. Eu não posso intervir no produto dele. Eu não tomo decisões sobre o produto dele. Eu não falo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. O que eu falo eu habilito a equipe para que eles tenham os melhores dados, para que eles consigam ter as melhores tomadas de decisão sobre aquilo. Então, consequentemente, todo um apanhado ali para que a equipe de produto consiga ter isso. E a gente sabe que, querendo ou não, todo tipo de dado hoje é importante. Seja dado de mercado, seja dado sobre a operação, seja dado sobre a experiência do cliente e vice-versa. Bom, e aí até uma diferençazinha aqui legal também para fazer esse comparativo. Entre o PM e o POPs, né? O PM ele é um tomador de decisão sobre o produto, enquanto que o POPs ele empodera a decisão sobre dados. O PM ele define a visão estratégica, enquanto que o ProDops ele suporta com dados e comunica internamente essa visão também. Então, ele é muito um evangelista por essência.
O PM ele valida problemas e soluções, e o POPs ele suporta implementações de experimentos, suporta, por exemplo, implementações que nem a gente vai falar de ferramentas como Mixpanel e Google Analytics. O PM ele faz toda essa parte de identificação de áreas para a expansão do mercado, enquanto que o POPs está muito nessa experimentação, auxiliando na otimização do produto por cidade, por região. Enfim, é um escopo muito versátil, mas não quer dizer, que nem o Rodrigo falou agora há pouco também, sobre o PMO, que é aquilo que tudo que os outros não fazem, manda para POPs. É o famoso curva de rio, né? Não é isso. E aí, pô, beleza, mas quais ferramentas a gente poderia usar para dar esse contexto como um todo aí? Então, quando a gente fala sobre engajamento de produto, né, então rastrear a experiência dos usuários através dos nossos softwares, a gente tem, acho que fiz uma péssima escolha usar o preto como fundo, né, mas dá para ver ali, ó, Mixpanel, tem a questão da amplitude, a questão do Kissmetrics, Google Analytics, que é muito mais focada até em marketing, mas que ajuda a empoderar. A gente tem a questão do Google Optimize, que é para experimentação, a Asana, Gira, o próprio Power BI também ali, fazendo todo o quê? Todo esse ecossistema de soluções que hoje Proto Operations faz essa gestão. Então, o que eu quero dizer? Um experimento ele não nasce com uma pessoa acordando falando, pô, eu quero fazer um experimento. Um experimento ele nasce com qual a minha hipótese de problema? Como eu posso testá-la? Então, qual processo eu tenho para isso? Um erro tremendo, assim, que no começo a gente passava sobre isso. A gente já chegou a rodar 50 testes em paralelo no site, só que não tinha uma documentação tão boa. Então, ficava muito na cabeça das pessoas, putz, vamos distribuir, vamos colocar o Pix aqui sem juros? Mas a gente já não fez isso no passado? Mas onde é que está isso? E a gente perde tempo fazendo experimentos de novo que a gente já fez no passado. Por quê? Pela falta de documentação. Mesma coisa o evento. A gente quer rastrear um evento, mas na verdade você não quer só criar um evento, você quer mensurar algo. Então esse algo, o que ele é? Ele vai ser efetivo? É o que você precisa? Então como é que a gente pode apoiar nessa tomada de decisão e nesse suporte como um todo? Da mesma maneira que o próprio esquema de trabalho. As equipes, putz, eu prefiro trabalhar em Kanban. Isso é algo muito importante. Assim como eu vejo o papel do agilista, é muito uma pessoa que ele tem que liderar por influência. Então, não necessariamente eu vou chegar lá mudando tudo. Chegar lá, pô, galera, não, tem que fazer assim, assim, assado. Então, eu escuto e eu tento dialogar com a pessoa para criar um plano sobre aquilo. E isso tem sido muito efetivo. Inclusive, agora a gente está expandindo o time justamente para ter essa abrangência maior também, trabalhar nesses micro desafios. Exemplos pelo mundo também, até coloquei o People Process aqui do Martin Kagan também, para dar um easter egg, mas basicamente tudo isso aqui foi pego através de webinars, está disponível no YouTube. Então a questão do Uber, por exemplo, ele tem um pouco diferente a adoção do Product Ops. O Product Ops do Uber ele fica muito ligado com a área de Customer Success, então ele está pegando os insights, está coletando aqueles insights, está transformando em informação para a galera de produto. O pessoal da Farfetch é muito focado em processo. Perdão, então vocês vão ver que eles vão trabalhar muito nesse cenário de processo, de metodologia, como isso aí pode cascatear para as equipes diversas de produto que eles têm, né? O Farfetch é um comércio de luxo. O Quinto Andar tem um esquema muito parecido com o Urb. No caso, ele tem essa estratégia de alavancar a construção de produto, reforçando cultura, reforçando também o produto dentro da empresa como ele é. E aí, protótipos no Urb, né? Eu até fiz essa apresentação aqui, e aí na hora que a gente colocou... É o próximo slide, mas enfim, antes de falar do Urb, basicamente a gente é uma OTA, né? Que é uma agência online de turismo. Ela enviou mais de 650 mil pessoas aí só no primeiro semestre de 2022. Eu dei uma olhada há pouco, agora a gente está com 1 milhão e pouquinho mais pessoas viajaram já esse ano. Muito devido à demanda reprimida também da pandemia. Foi um número 75% maior do que 2021 inteiro. E é basicamente um viajante a cada segundos, aí, a cada 15 segundos. Outra coisa, o que é que motivou, né? Quando eu fiz essa apresentação na equipe, eu coloquei que o que motivou foi porque o meu head ele quis. E aí coloquei a foto dele, também a camisa do Flamengo, mas enfim, foi engraçado na hora. Mas basicamente 3 principais pontos. O aumento da receita e crescimento da base de clientes. Então, como é que a gente poderia trazer insights para empoderar as equipes e impulsionar isso? Otimização de custos operacionais. Então, como é que a gente pode tirar muitas tarefas da galera de produto, muitas tarefas do PM para que eles tenham mais tempo para focar na estratégia, para focar no produto. Atração e retenção de talentos, então casa muito com o Covid, todo mundo separado. Como é que a gente pode fazer aquela questão do team building para ter essa questão do pertencimento e para ficar mais difícil perder talentos que a gente sabe que não são simples de recrutar. E aí a gente definiu basicamente 3 pilares ali que são norteadores para como a gente vai trabalhar isso. Então basicamente empoderar, então o pilar de empoderamento é
através do foco em performance, eficiência e consistência. Então, trabalhando muito métricas ágeis com os times, como é que a gente pode recuperar e entender, não comparar um time com o outro, comparar laranja com banana, mas comparar aquele mesmo time em relação ao potencial que ele tem durante todo um tempo. E aí percebam que a gente começa a gerar dados de vários tipos. A gente gera dados em relação à equipe, a gente gera dados em relação ao produto, a gente gera dados em relação à operação dele e fala, galera, PM, perfeito, agora cria seus OKRs, agora define para que lado seu produto vai. Tem a questão do alinhamento vertical também, então é algo que a gente fala que OKR, inovação, tal, mas é difícil você manter isso aí, é difícil ter essa constante. Então é muito focado em como a gente pode trabalhar. Colaboração cross-teams, então orquestrando iniciativa entre times de produto. Isso é uma coisa muito difícil. Você imagina assim, o time de plataforma pede que o pessoal atualize isso, atualize uma lib. E aí, basicamente, se atualiza uma lib, parece que cai no limbo. E aí uma equipe vai atualizar, outra equipe esqueceu, outra equipe não vai fazer, e a gente só vai descobrir quando vai chegar Black Friday e não vai subir o que precisaria ter subido. Então, como é que a gente faz para orquestrar isso, entrar, sair muito rápido, todo mundo saber qual o seu papel, qual o prazo e como validar se aquilo está certo ou está errado. Então, a gente tem feito muito esse trabalho também aí com as equipes e tem funcionado muito bem. E aí, o que a gente já fez, né, até agora? Mas para tocar vocês também, pode ser um problema que a gente está resolvendo, que vocês estão se deparando com ele. Os encontros, então, quando eu cheguei lá, basicamente, a gente tinha alguns rituais de produto como um todo, só que era aquilo, todo mundo tinha uma opinião sobre o ritual, mas nunca mudava. Eu falei, tá, galera, vem cá. Fiz uma dinâmica de brainwriting com o pessoal, todo mundo pegou feedback, depois todo mundo prototipou um novo encontro, a gente votou no melhor tipo de encontro, e aí depois a gente tornou isso padrão. E aí esse processo de criar novos encontros, manter e evoluir os novos encontros, é uma responsabilidade de POPs, porque aí com isso a gente evita aquele papo de 2, 3 horas que não acaba. Então hoje a gente tem papos super curtinhos, mas que são muito eficientes. Então 45 minutos na segunda, 45 minutos na terça e 45 minutos na quinta, a cada 15 dias. Isso aí em relação a toda a equipe de produto. Dentro das tribos, cada um tem a total gestão sobre como vai fazer. Onboarding, cara, muito importante. Estamos contratando cada vez mais. A equipe aumentou 30% desde o começo do ano e vai aumentar mais 20% até o final. Ou seja, como é que a gente pode inserir a equipe de produto o mais rápido possível dentro da estratégia? O que isso significa? Conhecer o produto, conhecer a estrutura, conhecer como nós chegamos ali, então os porquês, conhecer as nossas ferramentas. Aí vem toda aquela parte de, conectá-los aos canais, conectá-los aos eventos para não acontecer aquilo. O colaborador entra 3 meses depois, e aí o pessoal esquece de colocar ele nos eventos, esquece de colocar nos rituais, e aí o cara só vai estar daqui a 2 anos. Aí, aquela pessoa se distancia, aquela pessoa perde um pouco mais desse feeling nosso. Então, a gente tem todo um onboarding estruturado específico de produto que virou referência na empresa também. Hub de suporte. No primeiro dia de empresa, eu abri meu e-mail, tinha 70 e-mails. Falei, a galera está desejando muito parabéns, eu cheguei com tudo. E realmente, tinha muito parabéns, claro, mas tinha muito também problema. Por quê? Porque por não ter um canal centralizado, todo mundo que tinha dúvida em relação ao atendimento, que era um bug no app, uma coisa ou outra, mandava para esse e-mail compartilhado. E aí o que acontece? Todo mundo recebe aquele e-mail de produto. Aí todo mundo para o que está fazendo para olhar aquilo ali, ou seja, já tem uma quebra de contexto. Consequentemente, aí um fala, não é meu, não é meu, não é meu. E aí você nem sabe se, ao final do atendimento como um todo, existe algum SLA, porque ele se perde, não sabe se foi resolvido, porque pode cair claramente no desuso. Então, o Hub de Suporte é um produto interno da tribo de ProdOps. A gente está saindo do MVP 1, agora está indo para o MVP 2. E qual a ideia dele? Um canal centralizador que a gente vai trazer o quê? Informações, mapeamento de problemas sobre o produto. Então, eu dei as métricas ágeis para a equipe. Eu trouxe as métricas em relação a experimento, trouxe métricas em relação a eventos. E agora eu estou falando para ele, PM, esse problema formulário travado, que acontece muito, ele aumentou 50% de um mês para o outro. Isso aqui corresponde a 20% da sua demanda. O que está acontecendo com isso? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para mitigar isso aí na raiz e alimentar a equipe de CX? E aí, com isso, tirar desse PM esse trabalho de ter que parar e ficar resolvendo esse ticket? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou devolvendo o tempo para que ele consiga trabalhar no que importa, que é o quê? Evoluir o produto. Não que resolver problemas não importem, pelo amor de Deus, não me entendam assim. Mas, basicamente, o quê? Resolver isso de uma maneira mais clara. E aí, consequentemente, ter um histórico, que hoje a gente nem tinha esses baby steps. E aí, agora a gente pode trazer FAQ, no futuro vai fazer muito próximo que o Uber faz. Pegar insights do atendimento, transformar esses insights em informação e falar, equipe de produto, isso aqui foi o que veio.
como é que a gente pode cruzar isso com o seu roadmap e conectar com o seu OKR? Então, isso é literalmente um arcabouço aí para N coisas que é possível ser feitas. OKR Week. Cara, eu não sei quanto tempo vocês demoram para fazer a OKR como um todo, mas essa nossa OKR Week, qual a ideia? A gente tem basicamente um dia na semana, tem 3 dias na semana, dessa vez a gente vai fazer 4, porque as tribos cresceram, e todo dia é uma tribo diferente. E aí a gente tem 45 minutinhos que a tribo vai lá e ela vai apresentar o resultado dela, o desempenho dela. Então, na segunda-feira, tribo geração de demanda, terça-feira, inventário e conectividade, quarta-feira, satisfação do viajante, e assim sucessivamente. A gente envolve os stakeholders. Então, você pega, toda a empresa para assistir ao OKR Week. Não fica aquela reunião super maçante de 2 horas, não, cara. 45 minutinhos, explicou o racional. Se, por exemplo, houve alguma mudança na tribo, eles também já aproveitam esse momento aqui também, e aí acaba que a gente consegue ter toda essa abrangência. Isso foi algo bem legal, também fica dentro da responsabilidade de POPs, toda a parte de OKR. E aí o que é que está por vir também, né? Basicamente a gente fez a recém-aquisição do Mixpanel, que é uma ferramenta para análise de eventos mesmo, né? Para recuperar eventos do usuário. Ele é literalmente mais focado em produto, ao contrário do Google Analytics, que é muito focado em marketing. Então, com isso, a gente vai conseguir fazer análises cohorts, vai conseguir fazer muito mais intersecções aí entre os dados, para que a gente consiga ter não só da web, como do web também ao mesmo tempo. Então, isso foi uma das grandes apostas para a gente esse ano. A migração também do Universal Analytics para o Google Analytics 4, não sei se vocês estão familiarizados também, mas muda basicamente toda a estrutura. E não é um processo que você vai simplesmente copiar e colar. Você tem que entender o que ainda é necessário e, mais que isso, a gente tem que criar o quê? Um modelo de documentação e governança. Porque senão vai acontecer aquilo, todo mundo mete a mão, daqui a pouco a gente não sabe qual é o dado que é verdadeiro e qual é o dado que é falso. E aí a gente vai medir um DAO, um MAU, vai medir, por exemplo, um churn rate ou coisa do tipo, e o pessoal não tem a mínima ideia de como é que faz isso. Então isso também envolve treinamento, isso também envolve capacitação. E para falar por último também do Optimize, que nem eu falei para vocês, a gente já teve mais de 50 testes rodando, mas é aquilo, essa documentação ela precisa existir um processo para aquilo. Onde nasce, como nasce, qual é o objetivo, qual o fim, quando vai acabar, qual o resultado esperado para que a gente consiga ter o quê? Um legado. Então, muito do objetivo de POPs como um todo é isso. É tornar construir o produto mais fácil através de quê? Através dessa gestão, através dessa facilitação dessas tecnologias, através dessa facilitação do processo e da documentação. E por onde começar, claro, né, tem a Proto Operations Brasil, que é a comunidade aqui brasileira, a maior comunidade aqui do Brasil de Proto Operations. Eu não sei se tem outra, por isso que eu falei a maior, não quero arriscar. Talvez tenha. Tem esse curso também, Products Labs, que é muito bom, da Denise Tillis com a Melissa Perry também. Tem muito podcast, antigamente era mais difícil você ter conteúdos de ProdOps. Livros, tem o Escaping the Building Trap. Ele não é especificamente um livro para Proto Operations, mas ele traz muito insumo que ajuda você a entender um pouquinho mais do papel. Inclusive é citado o papel lá dentro. O Silicon Valley Product Group, que basicamente reúne várias pessoas ali do Vale do Silício, também falando um pouquinho mais sobre o produto. Então teve até uma treta no final do ano muito legal, que foi até para o Twitter, LinkedIn, vale muito a pena. Que aí o Martin Kagan achava que não deveria ter esse papel, e a galera achou que deveria ter, e aí ficou discutindo. Enfim, foi bem interessante porque gerou realmente vários questionamentos ali, foi algo construtivo. E, só para finalizar, quem quiser se conectar também, eu estou super disposto a trocar uma ideia. Eu estou lançando também agora uma newsletter, construindo Proto Operations, então fiquem à vontade lá. A ideia é resumir vários conteúdos também que a gente tem hoje disponível e ser um centralizador desse canal. Então, conseguir ter, além da comunidade, também algo que vocês consigam discutir, que vocês consigam também ingerir e compartilhar aí com outras pessoas. E é isso, turma. Muito obrigado. Não sei se eu falei muito rápido também. Se tiverem qualquer dúvida, temos tempos para dúvidas. Oi, foi em cima. Está certinho no tempo. Infelizmente, nós não vamos ter tempos para dúvidas, mas você vai estar nos corredores ali. O pessoal vai com certeza ir atrás de você. Obrigado. Que é isso. Obrigado, pessoal.